Na verdade, essa semana é sobre. Essa semana toda vai falar sobre agradar a Deus. O que é que nós podemos fazer para agradar a Deus? Já que nós já estudamos o fato de que Deus nos ama incondicionalmente, que Deus nos ama em todo o tempo, mesmo se nós merecemos. Então, como é que nós podemos responder esse amor? Como é que nós podemos trazer prazer ao coração de Deus, agradar a Deus de fato? Então, nós estamos tentando entender ao longo dessa semana como é que funciona o processo para nós agradarmos a Deus. Tem alguma coisa que o ser humano possa fazer que deixe Deus feliz, deixe Deus alegre, contente conosco? Como é que nós podemos ser aceitos por Deus? O que é que a gente pode fazer para nós sermos aceitos diante de Deus? Se a gente for para Romanos 8:1, a gente entende que não é bem o que a gente faz. Não há muito que nós possamos fazer para nós sermos aceitos na presença de Deus. Olha o que diz aqui. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando a gente volta para Romanos 5:8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus nos oferece graça antes mesmo de qualquer resposta nossa. Antes mesmo que você saiba que é pecador, antes que você tenha noção disso, Deus já ofereceu graça para você. Deus já oferece salvação para todos nós. Antes da gente perceber que somos pecadores, perceber que estamos longe de Deus, perceber as nossas falhas, perceber o nosso distanciamento dele, que nós precisamos dele, ele já mostra a salvação, ele já estende a mão. Ele já nos oferece a redenção. Então, isso é um detalhe muito interessante, que antes de qualquer coisa que possamos dizer ou fazer, ele nos estende a mão, concedendo-nos a oportunidade de aceitar ou rejeitar o seu amor. Então, não é o que nós fazemos, não é o que a gente faz ou deixa de fazer que vai nos aproximar do trono de Deus, da presença de Deus, mas sim o que Jesus fez. Antes mesmo da gente perceber, antes mesmo da gente notar, quando nós ainda estávamos afogados do pecado. Agora, um detalhe interessante, um detalhe muito importante. Mesmo Jesus tendo morrido, mesmo nós acreditando no sacrifício dele e sendo justificados, nós ainda continuamos pecadores. Isso é uma verdade, isso é um fato. Então, se nós continuamos pecadores, e o pecado é uma coisa que entristece o coração de Deus, como é que nós podemos agradar a Deus? Porque o fato é que nós já aceitamos o sacrifício de Jesus, já fomos justificados, já aceitamos Jesus seja nosso Salvador, nosso advogado. Mas e os nossos pecados que nós cometemos todos os dias? Como é que diante de Deus, todos os dias, nós podemos agradar a Ele desse jeito? Com os nossos pecados ainda sendo cometidos? É aí que nós vamos lá para 1 Pedro 2, do 4 ao 6, que diz assim: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Amém. Então, sem a intervenção de Deus na nossa vida, as pessoas caídas, as pessoas que caem em pecado, elas são incapazes de apresentar algo valioso para Deus. Então, o nosso louvor, por mais talentosos que nós sejamos, ele também é imperfeito. A nossa pregação, por mais valiosa que ela seja, por mais eloquente que seja o pregador, também é imperfeito. Todos os nossos dons, todos os nossos talentos, tudo que a gente sabe fazer de melhor, tudo isso é imperfeito diante de Deus. Aquilo não é a perfeição, aquilo não é inacreditável, espetacular diante de Deus. Tudo que nós fazemos é imperfeito. Então o pecador, por si só, ele é incapaz de apresentar algo valioso para Deus.
Agora, Deus tem uma solução para isso. Deus não vai deixar o ser humano, o pecador, aquele que se achega para ele desse jeito. Todas as pessoas diante de Deus é como se fosse a pedra bruta, a pedra que é tirada lá da pedreira, daquele jeito, todo cheio de manchas, todo cheio de imperfeições, mas lá dentro tem alguma coisa valiosa. Então Deus vai fazendo um processo de lapidação todos os dias. Ele pega aquelas pedras brutas e ele vai lapidando até transformar em pedras vivas, para fazer parte da casa espiritual que ele está construindo. É isso que Deus faz em cada um de nós. Então, por meio da obra mediadora de Cristo, Deus aperfeiçoa os crentes em todo o bem para que possam fazer a vontade dele. Então, todos os dias, Deus vai nos lapidando e Deus vai nos aperfeiçoando até a gente seguir a vontade dele naturalmente. Então, ele vai corrigindo nossas imperfeições, nos fazendo superar nossos erros, nossas falhas, uma por uma. Hoje você pede perdão por um pecado, decide não cometer mais ele, você se arrepende, e aí Deus dá força para você vencer aquele pecado. Mas ainda resta outro. Hoje eu venci a fofoca, hoje eu não quero mais fofocar. Deus dá força a você para você vencer esse pecado. Mas eu ainda sou arrogante, ainda sou prepotente. Deus vai dando força a você para você vencer esse outro pecado. E então, como se fossem as fases de um jogo, você vai vencendo uma por uma, todos os dias. E assim ele vai aperfeiçoando você, assim ele vai burilando você, e assim ele vai aperfeiçoando. E a cada vez que você vence um pecado, a cada vez que você vai passando de fase, é assim que você vai agradando a Deus. O que agrada a Deus é ver uma pessoa que está se esforçando para deixar as coisas do mundo para trás e começar a gostar das coisas do céu. É assim que Deus se agrada. É dessas pessoas que Deus gosta. Gente que está se preparando para ir para o lugar que já está preparado para elas. Então, quando a gente está com os pés na terra, mas com os olhos no céu, é assim que Deus sente prazer. É assim que Deus se agrada. Agora, essa vontade de melhorar, essa vontade de deixar o pecado, não é uma coisa que a gente cria naturalmente. Por quê? Porque a nossa vontade é se afundar ainda mais no erro. A nossa vontade é seguir nossos instintos, a nossa natureza pecaminosa e nos afundar ainda mais no pecado. Então, essa vontade não vem de nós. E aí vem aquele outro verso que diz que é Ele que efetua em nós tanto querer como realizar. Então, é Ele que faz a vontade, que cria a vontade no nosso coração e nos dá força para realizar. Agora, a gente precisa ceder espaço para que Ele vá imprimindo em nós a vontade dele, para que ele nos faça querer fazer a vontade dele. Então é todo um processo. Você precisa estar o tempo todo conectado com Deus para que ele vá imprimindo, colocando novos gostos em você, colocando novos pensamentos, novas atitudes, novos caminhos para você seguir. Então não basta, você não pode confiar em você mesmo, você não pode ficar alimentando a sua natureza pecaminosa, porque cada vez que você alimenta a sua natureza pecaminosa, o seu lado pecaminoso, menos vontade você sente de seguir a Deus. Então afaste da sua vida tudo que faz você gostar do mundo. Afaste da sua vida tudo aquilo que faz você ficar preso às coisas dessa terra. Esse é o recado de Deus. Essa é a vontade de Deus. Permita ser transformado por Cristo. Permita ser convertido todos os dias. A sua conversão não foi apenas quando você foi batizado. A conversão de cada cristão acontece todos os dias. Todos os dias nós temos que mudar. Todos os dias nós temos que ser transformados. Nós só vamos terminar esse processo de transformação, de santificação, somente na volta de Cristo. Verdade. Porque na volta de Cristo, a nossa natureza já vai estar bem burilada, já vai estar bem trabalhada, e aí Deus vai tirar essa natureza pecaminosa e nos dar uma natureza totalmente celestial. Amém. Então, amigos, para nós encerrarmos, essa frase aqui final da lição é muito interessante. Deus realiza sua obra redentora não apenas por nós, mas também em nós. Então, Deus, ele não se satisfaz apenas em... Jesus não se satisfez apenas em pagar o preço por nós, em fazer a sua obra redentora, o seu sacrifício por nós, mas também em nós, todos os dias. Ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer
que nós sejamos cada dia mais parecidos com Ele, cada vez mais iguais a Ele. Então, amigos, permita que Ele faça isso no seu coração. Permita que Ele faça isso na sua vida hoje. Que a cada dia você queira ser mais parecido com Cristo. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. E nos ajuda, Senhor, a te agradar. Nos ajuda, Senhor, a encontrar favor diante de Ti. Sim, a aceitar a Tua graça redentora e transformadora no nosso coração. Sim, Deus. Existem muitas pessoas, Senhor, que vêm até o Senhor, querendo que o Senhor as aceite do jeito que elas são, mas não querem mudar, não querem que o Senhor transforme a vida delas, não querem que o Senhor mude o que tem no coração delas. Mas nós, Senhor, queremos que o Senhor nos transforme, porque nada que nós temos, nada do que a gente carrega dentro de nós, nada disso é bom, nada disso te agrada. Preencha nosso coração com as coisas que te agradam, com as coisas que o Senhor gosta, com as tuas vontades, com os teus desejos, com as coisas do céu. Sim, Deus. Fica conosco, abençoa agora o estudo do livro, em nome de Jesus. Amém. Amém.